Muito bom, já estamos aqui para falar de problemas tão comuns nessa época do ano, né, doutor? Obrigada por estar aqui com a gente, que são os problemas respiratórios, né? Com a chegada do inverno, a gente sofre com essas oscilações climáticas, aí tem o tempo seco. Aqui em São Paulo, então, não chove faz tempo, a baixa umidade do ar são fatores que realmente prejudicam bastante, contribuem para o aumento dessas doenças respiratórias. Então, a gente precisa ficar atento, porque com isso tem uma redução aí dos mecanismos de defesa do organismo que propiciam o aparecimento de resfriados, bronquite, sinusites, rinites. Falei isso no comecinho. Então hoje a gente está com o otorrinolaringologista Dr. Marcel Menon e uma série de coisinhas aqui que vamos ajudar a entender melhor o que a gente vai fazer para cuidar dos nossos órgãos respiratórios, né? É isso mesmo, Cláudia. Nossas vias aéreas, de forma geral, estão muito afetadas, né? Com essa baixa umidade que a gente está vivendo em São Paulo e em outros lugares do Brasil também. E aí, o que eu falei ali, né? É que a gente, com essa baixa umidade, fica com o nariz principalmente mais propício para não filtrar as bactérias, os vírus, é isso? Ele causa um desconforto muito grande, né? E digo mais, né? Nem só no nariz, é no corpo inteiro, né? Até a nossa pele a gente já se sente ressecada, né? O cotovelo, o lábio fica seco, precisa passar aquele batonzinho, né? Mas no nariz e nas nossas vias aéreas, de forma geral, assim, a água ela é um elemento fundamental para todos os processos do nosso organismo, né? E quando a gente está num tempo mais ressecado, falta água. Então, o que a gente precisa fazer é hidratar, oferecer água. Então, em primeiro lugar, e o que parece mais óbvio, é a hidratação, beber bastante água, né? E a gente precisa sempre tomar muito cuidado, especificamente com os idosos também, né? Porque o idoso, com o tempo, ele perde aquela capacidade de sentir sede e, além, às vezes, também fica com preocupação de ter que ficar fazendo xixi ao longo da noite e deixa de beber água. Então, é muito importante se preocupar. Em relação ao nariz também, existem várias formas da gente hidratar o nosso nariz e as nossas vias aéreas. Seja com a lavagem nasal com soro fisiológico com baixa pressão, que a gente fala, que são aqueles sprayzinhos, aquela latinha, mas também dá para fazer com alto volume, que são essas garrafinhas, e a Lota, que é a lâmpada do Aladim, que fazem, além da hidratação, elas ajudam a remover mecanicamente aquela secreção que fica dentro do nosso nariz, né? Então, nesse boneco aqui a gente consegue ver, aqui dentro é como funciona o nosso nariz lá por dentro. E a gente está constantemente produzindo secreção. E no tempo mais seco, essa secreção resseca e vira crosta, né? E aí a gente fica tentando ou assoar, ou mesmo só com um sprayzinho a gente não consegue remover. Então, com a lavagem nasal com alto volume com esses dispositivos, ou mesmo com a seringa, ele faz aquele efeito que a gente vê bastante naqueles vídeos de Instagram, do soro entrando por um lado e saindo pelo outro, e fazendo aquela remoção mecânica de secreção e de crosta que fica lá dentro. Você falou que o jeitinho que eu falo pro meu neto, né? Que ele gosta da garrafinha, eu falo garrafinha, porque eu pego os dois. Garrafinha ou a lâmpada do Aladim? Ele sempre prefere a lâmpada do Aladim, né? Agora, o que eu noto é que nem todo mundo consegue fazer a lavagem de forma que entre por um lado e saia por outro. A gente só pode considerar que ela foi eficiente se entrar por um lado e sair pelo outro? Não, então assim, algumas coisas, né? Esse jeito de entrar por um lado e sair pelo outro é só quando é um alto volume. Então, por exemplo, a garrafa ou mesmo a Lota, que tem 240 ml para um adulto, isso é um alto volume. Agora, se a gente pega uma seringa de 10 ml, por exemplo, e faz no nariz, provavelmente não deu aquela, não tem volume suficiente para a gente encharcar o nariz para entrar por um lado e sair pelo outro. Tem algum risco da gente fazer essa lavagem nasal, assim, pensando nas estruturas desse soro, por exemplo, ir para outro lugar ou ficar em outra cavidade? Então, algumas coisas, né? Via de regra, se a pessoa não tem nenhuma alteração anatômica e fazendo a técnica adequada, não tem risco. Agora sim, e já respondendo a outra pergunta, se a pessoa tiver algum fator obstrutivo, né, um desvio de septo muito importante, talvez ela não consiga fazer a lavagem nasal entrar por um lado e sair pelo outro. Tem algumas contraindicações do alto volume, por exemplo, se a pessoa tem algum problema neurológico, tem uma maior chance de se engasgar e de aspirar o conteúdo, mas via de regra, são muito poucas as contraindicações. Qual que é o grande problema que pode acontecer associado a uma técnica inadequada da lavagem nasal? Então, assim, a forma correta da gente fazer ela é com alto volume e baixa pressão. O que isso significa? Não pode
apertar com muita força. Se a gente apertar com muita força a garrafinha e ela for com muita pressão, existe uma comunicação aqui no fundinho do nariz que chama tuba auditiva, que ela comunica o nosso nariz com a parte interna da nossa orelha. Se a gente faz muita força, esse líquido pode subir para dentro aqui, da orelha. Ó, mais pro altinho, porque aí para não ficar em cima do GC. Deixa mais altinho aqui. Mas chega mais pertinho para eu ver aqui. O nariz está aqui, o que a gente conhece, tá certo? Isso, exato. Aí a gente coloca por aqui. Exatamente. Aí entra aqui e vai para onde? Qual é o caminho? O principal caminho é por essa região que chama meato médio. Então ele vem no meio dessas duas estruturas que chama concha inferior e concha média. E aí ela vem aqui para o fundo do nariz, nessa região que é a rinofaringe. Tá. Onde está o nosso ouvido aqui? A abertura do ouvido, ela tá bem nessa região aqui que chama tuba auditiva, né? Então sabe quando a gente vai pra praia ou pega o avião que dá aquela sensação de entupimento? E aí quando a gente faz aquela força no nariz, ou mesmo tá mascando um chiclete, engole e faz aquele... né? Isso é justamente essa estrutura abrindo e equalizando a pressão do ambiente com a pressão de dentro do ouvido, né? Então, se a gente faz com muita força a lavagem nasal, pode subir líquido por essa comunicação e predispor infecções, né? Então, a mensagem mais importante em relação à técnica do alto volume é que seja feita com alto volume e baixa pressão, ou seja, não apertar com muita força. Se a gente está sentindo dor de ouvido, sentindo algum estalo à hora de fazer a lavagem, é porque a gente está fazendo de forma inadequada. E essa é justamente a vantagem da lota, por exemplo, que ela independe de você apertar, é só pela gravidade. Então, se você coloca no nariz, pela própria gravidade ela entra para um lado e sai pelo outro, e naturalmente ela também demora mais tempo, porque está indo mais devagarzinho, tá indo com menos pressão. Perfeito. Lavagem nasal deve ser feita todos os dias, independente se a pessoa está resfriada ou não? Olha, mal não faz, tá? Então, assim, não é obrigatório fazer, mas tem algumas populações que a gente super recomenda. Então, eu, por exemplo, sou pai, tô com filhos pequenos, né? Ainda mais nessa época que vai pra escola, pega tem um monte de criança com resfriado, com gripe. Então, primeira coisa, chegou em casa, a gente já tira a roupa, lava bastante a mão, e lavagem nasal é importante, a gente gosta bastante, inclusive, de fazer com alto volume para remover esse excesso de secreção. Mas mesmo, por exemplo, tem crianças que não toleram de jeito nenhum. Fazer uma lavagem com baixa pressão também já vai ajudar a gente tirar, né? É uma lavagem mesmo, para a gente remover mecanicamente aqueles vírus que estão não só na pele e dentro do nariz e que as crianças ficaram expostas na escola. A lavagem nasal, ela faz uma prevenção a essas doenças respiratórias? Com certeza, não só as doenças infecciosas, né? Mas também em doenças inflamatórias, por exemplo, uma rinite alérgica, uma rinocinusite, mas principalmente a rinite alérgica, né? Que é uma coisa crônica, né? Mas que tem períodos de exacerbação, como agora, né, nesse período do inverno. A lavagem nasal ajuda muito a fazer com que o nosso nariz tenha essa função de depuração, né? Então ele está constantemente produzindo secreção, justamente para que com os cílios que a gente tem em toda essa mucosa, leve as sujeiras, as impurezas que estão dentro do nariz lá para o fundo da garganta, para a gente poder engolir e se livrar, isso não virar uma infecção, isso não virar uma inflamação crônica. Perfeito. Vou deixar uma perguntinha no ar, mas eu também quero a sua pergunta. Então vai lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, e manda a pergunta. Dr. Marcel responde já já. O que você precisa saber sobre ouvido, nariz, garganta, já que estamos aqui diante de um otorrinolaringologista, especialmente falando sobre os problemas respiratórios nessa época do ano, tá? Vida Melhor Oficial. A minha pergunta é: umidificador de ar a gente precisa usar? Isso é obrigatório? Não, porque tem controvérsias. Tem gente que diz que não, tem gente que fala que é de vez em quando, só quando liga o ar-condicionado. Você me explica já, daqui a pouquinho. Muito bom. Obrigada, linda. Bora lá, doutor. Bora, Cláudia. Vou pedir para a produção o meu celular, porque eu vou ficar de olho no nosso chat do YouTube também. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, em qualquer lugar deste planeta, pode deixar lá sua mensagem, pode fazer sua pergunta lá também, porque é legal, a gente vai aprendendo e ali pelo YouTube eu vou controlando, tá? Então você pode deixar a sua mensagem que eu mesma vou ficar de olho aqui com o meu telefone. Doutor, deixei uma pergunta no ar, né? Obrigada, Bruna. O umidificador, ele pode ou deve ser usado? Não, o umidificador é muito mais aliado do que vilão,
né? Então, assim, principalmente nessa época do ano que o ar está muito seco, é uma forma da gente melhorar, principalmente em determinados cômodos, a umidade do ar, né? E fazer com que essa passagem do ar por dentro das nossas vias aéreas chegue aos nossos pulmões de uma forma mais adequada para a gente fazer todas as trocas gasosas. Alguns cuidados que a gente tem que tomar e preocupações que a gente tem com o umidificador. Em primeiro lugar, higienização, né? Porque tudo que junta água pode juntar bolor, pode juntar fungo, e aí a gente vai estar dispersando no ar um líquido, né? Esse vapor de água contaminado. Segunda situação que também a gente precisa se preocupar com o umidificador é deixar a noite inteira um umidificador ligado e o ar-condicionado ligado, porque aí aquilo vai gelar ainda mais num ar úmido, e aí, principalmente para as pessoas que têm doença crônica, bronquite, asma, pode predispor à exacerbação de crises inflamatórias, por exemplo, justamente por conta desse ar umidificado e gelado. Então essa é uma situação que a gente não gosta. Aliás, ar-condicionado ligado a noite inteira à noite não é uma boa ideia em situação nenhuma. Então ar-condicionado precisa usar com bastante cautela. Com certeza. E a manutenção também, porque ele também pode juntar muitas impurezas lá dentro, né? Olha lá, importante. Tem gente que fala assim, o clima está muito seco, eu vou usar uma toalha molhada na cama, eu vou colocar um balde de água. Essas medidas, elas são interessantes? Elas funcionam de alguma forma? O balde de água, ele teria mais ou menos a mesma intenção do umidificador, mas com uma potência um pouco menor, né? Que a ideia é justamente evaporar a água para umidificar. O umidificador, nesse sentido, certamente tem uma potência melhor do que o balde, né? A água na cama, a toalha úmida, né? É muito mais para trazer um refresco, eu diria, né? Para aliviar um pouquinho a questão do calor. Mal não faz. Perfeito. Tem aqui uma pergunta sobre desentupidor de nariz, remédio para desentupir o nariz, né? Pode ser usado? Eu já uso há alguns anos. Pois é, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que são os descongestionantes nasais, que é aquele remédio que é um pouquinho amargo, que a gente pinga no nariz e dá aquela sensação maravilhosa de desentupimento do nariz, né? Uhum. Então, assim, duas questões aqui que a gente precisa ficar muito preocupado com esse tipo de medicação. Então, essa medicação é da classe dos vasoconstritores, que são muito semelhantes à adrenalina, que a gente usa para parada cardíaca, por exemplo. Então, a longo prazo, essas medicações podem predispor a doenças cardiovasculares, pressão alta e até aumentar a chance de ter infarto e derrame. Então, assim, não é uma boa ideia a pessoa ficar utilizando isso toda hora, porque ela não vai estar resolvendo o problema dela. Então procura o seu otorrino, vê se você tiver uma rinite, um desvio de septo, se é um tratamento clínico ou cirúrgico. Além do que, essas medicações por si só podem causar um tipo de rinite que chama rinite medicamentosa, né? Então basicamente o que acontece? Você pinga o remédio no nariz, sente aquele alívio maravilhoso, daqui 2-3 horas ele entope pior do que estava antes e você precisa ficar utilizando ele frequentemente, fica dependente desse tipo de medicação. Só mais uma pergunta pelo YouTube, daqui a pouquinho vou fazer as do Instagram, tá? Doutor, boa tarde, estou acompanhando o programa, obrigada. A pergunta é, tomar corticoide durante um problema de gripe faz bem ou mal? Provavelmente ela deve estar se referindo aos corticoides sistêmicos, né? Aquele que toma pela boca ou que a gente toma em injeção. Corticoide é uma medicação que tem uma série de efeitos adversos, né? Então, assim, tomar um corticoide por conta própria, sem consultar um médico, sem ter uma autorização, uma recomendação médica, nunca é uma boa ideia. Pode predispor, entre outras coisas, osteoporose, ter fraturas ósseas, fora que mexe em toda a regulação hormonal do nosso corpo e causa aquela inchaço, doenças cardiovasculares e tudo, diabetes, dentre outras. Então, não é uma boa ideia tomar a medicação sem orientação médica, mas obviamente é uma classe de medicação extremamente potente e muito indicada para algumas situações específicas que o médico que vai recomendar. Orientação médica, né? Para começo, meio e fim. Exatamente. Outro dia a gente falou sobre essa retirada abrupta de corticoide também, que a gente recebeu aqui uma pessoa com uma doença rara, né? Que é causada por essa... Exatamente, a falta do corticoide na pessoa que está dependente dela precisa ser feito de uma forma muito bem planejada. Vou voltar já com as perguntas do Instagram aqui no nosso visual, combinado? Combinado. Vamos lá. A Marcela tá me esperando aqui. E aí a gente vai aprender, então, com a sua dúvida, porque
É bom a gente aprender com a dúvida do outro, né? Assim a gente não erra, faz certinho. E a Silvia Helena contribui dizendo assim: tenho sinusite e rinite crônica. Posso fazer essa lavagem todos os dias? Se não tiver nenhuma alteração anatômica, né, como eu falei, e assim, são muito raras as contraindicações, pode fazer todos os dias, não tem problema nenhum. Se ela tiver desvio de septo. 85% da população tem algum grau de desvio de septo. Isso por si só não impede você de fazer a lavagem nasal. O que acontece é que pessoas que têm um desvio de septo muito intenso, talvez não consigam fazer aquela lavagem naquele efeito que eu falei de entrar por um lado e sair pelo outro. Aí normalmente entra e vai até a garganta. Ela vai sentir uma resistência na hora de apertar o nariz. Mas então... aí já lavou um pouco e voltou, né? Pois é, não tem problema também. Tá joia. Obrigada, Silvia. Próxima pergunta. Você acha que com isso melhora um pouquinho a sinusite e a rinite dela? A lavagem nasal? É. Com certeza. Joia. Zenilda Magalhães, minha filha tem asma. Já fizemos as vacinas subcutâneas quando era pequena. Faz bombinha e não vive mais sem ela. Podemos melhorar isso? Isso é uma questão que precisa ser bem discutida com o pneumopediatra dela, né? Então, investigar direitinho o que está acontecendo para ela não conseguir evoluir nesse tratamento, né? E ficar tão dependente de medicação. A adequação ambiental, via de regra, é uma parte muito importante, porque a grande maioria das asmas são alérgicas, né, assim como a rinite alérgica, e como qualquer outro tipo de alergia, ela está associada a um agente causador. Então, vamos fazer uma comparação aqui. A pessoa que tem alergia a camarão, por exemplo, se ela come camarão, ela fica com sintoma. Então, é muito importante a gente fazer esse controle ambiental, que é o deflagrador do problema da asma, por exemplo, né? Então, evitar lugares com muito tapete, carpete, cortina que acumula muito poeira. Algumas pessoas têm alergia a pelo de cachorro, de gato, produto químico, cigarro, são outros fatores que ajudam a piorar essa exacerbação da alergia. Então, esse controle ambiental é fundamental, mas conversar direitinho com o pneumopediatra o que pode ser feito de estratégia para melhorar esse uso excessivo de medicação. Obrigada, viu, Zenilda? Tomara que você encontre aí uma boa solução para esse caso. Beatriz Bastos diz assim: boa tarde. Crianças que têm sinusite bacteriana, usar o soro fisiológico ajuda a diluir o catarro que entope o nariz? O inalador convencional de casa ajuda? Lavagem nasal, eu costumo dizer que é o primeiro item de prescrição de todo otorrinolaringologista para doença nasal, sabe? Então, seja rinite, seja sinusite, seja gripe, resfriado, a lavagem nasal sempre vai ajudar, né? E aí fica nessa decisão de usar o volume baixo ou o volume alto. Então, sou super a favor e super recomendo para todos os pacientes, a não ser que tenha aquela essas contraindicações anatômicas que facilmente o seu médico vai identificar. E sempre se atentar à técnica correta, para não apertar com muita força a garrafinha. Inalador convencional de casa ajuda? O inalador ele vai ajudar mais nessa questão da hidratação, né? Mas a lavagem nasal, para uma doença nasal específica, ela vai ter um efeito maior do que o inalador. Mas não faz mal usar o inalador, não. O inalador é só para lubrificação, doutor? Para hidratação, mas assim, o inalador, muitas vezes a gente pode utilizar medicações associadas, e aí principalmente para doenças pulmonares, de vias aéreas baixas, não tanto para nasal. Com o nariz entupido seria só para hidratação mesmo? Para hidratação, e muitas vezes ela ajuda a dar um alívio, né? Às vezes fazer uma inalação um pouco mais quentinha ajuda a descongestionar um pouco, então é muito mais para alívio da sensação. Mas o que vai ajudar a remover mais a secreção é a lavagem mesmo. Perfeito. Obrigada, Beatriz. Próxima pergunta, você vê, né? Uma pergunta já ajuda, depois a gente já vai aprendendo. Aí a Elaine diz: qual essência uso no umidificador para ajudar a descongestionar? Para a questão nasal, não misturar nada. Via de regra, só utilizar o soro fisiológico mesmo, né? Mesmo colocar essência, são coisas que a gente não recomenda, porque pode até dar... predispor algumas situações indesejadas, principalmente para a pessoa que tem asma, por exemplo, né? Então, quando tem muita gente que fica exposta a determinados perfumes, isso predispõe uma exacerbação de asma, né? Então, misturar coisas no inalador, quem vai prescrever isso em geral vai ser o médico, né? E aí vão ser medicações, não vão ser essências. Perfeito. Boa pergunta, porque
né? A gente não tem comprovação científica dessas. Ela deve estar falando até dos olhinhos essenciais, tem, né? N funções, a gente volta e meia mostra aqui, mas a gente está falando de evidências e comprovações científicas com o médico. Então, a gente tem que usar essas coisas com muito cuidado, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Próxima, vamos virar aí, olha, essa daí já foi, a da Elaine. Atenção, produção, agora. Rosimeira, eu sofro com rinite, é bom fazer inalação? Se você se sente bem com a inalação com soro fisiológico, pode fazer, mas em termos de tratamento, mais importante é a lavagem nasal, né? Ele vai ajudar mais nessa questão da depuração da secreção dentro do nariz do que fazer a inalação pura e simplesmente, além de... Estou deduzindo que ela tem uma rinite alérgica, controle ambiental, como eu já expliquei, e eventualmente a associação de algumas medicações que o seu médico vai te orientar da melhor forma. Olha que coisa interessante, né? Por isso é que a gente precisa aprender sempre, e a gente que é vó, mais ainda, até pra gente não fazer julgamento errado. Eu sou de uma época que ninguém falava muito da lavagem nasal, crianças pequenas, então a gente tinha que ter inalador em casa, quando era muito grave levava no pronto-socorro infantil para fazer inalação, e era inalação, né? Hoje, de vez em quando, Bernardo resfriadinho com essa questão da escolinha, volta sempre com o narizinho, aí ele faz a lavagem, mas eu também ficava achando que a inalação era mais eficiente, né? Porque aí... Mas não é. É porque, assim, na criança menor, principalmente, em geral, é um quadro generalizado, que está envolvendo, de alguma forma, também as vias aéreas mais baixas, seja a traqueia, né? Então, aí a inalação vai ter uma função importante, às vezes até associado à medicação. Não é que não tem importância, mas, assim... Pensando única e exclusivamente no nariz, a lavagem nasal ela é mais eficiente do que a inalação. Agora, de vias aéreas inferiores, né, para uma bronquiolite, por exemplo, que é um problema que acontece muito em crianças pequenas, a lavagem nasal, remover aquele excesso de secreção é bom, mas para a gente conseguir fazer chegar a medicação dentro do pulmãozinho da criança, com a inalação, é através da inalação. Agora, interessante, você falou de bronquiolite, estava conversando no parquinho esse final de semana até com uma outra vovó, que está com uma netinha de 3 meses internada. Na nossa época nem ouvia se falar dessa doença, bronquiolite. E agora toda criança tem bronquiolite. Por quê? O que é bronquiolite? Como é que era chamado no passado? Acho que sempre se chamou dessa forma, mas talvez hoje a gente faça um diagnóstico mais adequado, né? Bronquiolite é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que na grande maioria das vezes causa um quadro autolimitado, né, de tosse, de secreção, de mal-estar e de febre, mas muitas situações podem evoluir, como dessa avó que você mencionou, que a criança fica internada e tem que fazer inalação e tantas outras coisas, e às vezes até precisa ser entubada até que esse vírus morra sozinho dentro do nosso corpo, né, e melhore, mas pode levar a alguns quadros bem chatos, sim, mas ele é mais um vírus dentro dessa família de tantos vírus que podem causar síndromes gripais, síndromes respiratórias e acometem principalmente as crianças. E não existe vacina para esse vírus? Agora existe uma vacina bem recente, né? Preciso até consultar, acredito que ela ainda não está no SUS, mas já existe uma vacina para o vírus sincicial respiratório agora. Perfeito. Vamos lá, a Manuela está perguntando o seguinte: fiz a lavagem e me falaram para respirar pela boca quando fizeram na minha filha. Senti como se ela estivesse sufocando. Tem alguma coisa a ver respirar pela boca ou pelo nariz na hora da lavagem? Tem, bom, a lavagem de alto volume, né? Enquanto a gente está fazendo a lavagem, enquanto o soro está entrando pelo nosso nariz, a gente pausa a respiração, na verdade, né? Porque a gente para, em geral a gente orienta a abrir a boca para que o soro entre por um lado e saia pelo outro. Eventualmente pode acontecer de um pouquinho de líquido desse soro para dentro da boca, a pessoa dá uma tossida e está tudo bem. Agora é muito difícil a pessoa, a não ser que ela tenha uma doença neurológica, que ela já tenha uma predisposição a se engasgar, isso não vai acontecer. Só o fato da gente abrir a boca, ou mesmo falar um "ah" enquanto está fazendo a lavagem, já vai impedir que esse soro vá para dentro da boca e cause qualquer problema. Aí eu vejo muitos vídeos das crianças fazendo lavagem, Bernardo também, para ele poder fazer a dele, e é o "ah", né? "Ah". E a lavagem nasal em criança, assim, é difícil, principalmente se já é uma criança maior, né, e que nunca fez a lavagem. A primeira vez que a gente vai fazer, a
acaba sendo difícil porque é uma sensação diferente. Não é que dói, mas ela ainda não está habituada a fazer. Então a gente sempre orienta, assim, na criança maior, o quanto mais a gente conseguir dar autonomia para a criança, para ela pegar a garrafinha, ela pegar a seringuinha e ela mesma fazer nela, ela consegue ter esse controle da força, né, para não ir o líquido para a orelha. Já começa a se tornar uma experiência que ela mesma consegue. Dá certo. E mostrando um videozinho de uma outra criança fazendo, eles ficam mais seguros ainda. Então vale a pena mostrar e deixar. Né? Com meu filho a gente brinca assim, vamos tirar o abacate do nariz, porque deve ter um bichinho. Então ele mesmo já se empolga e, acima de tudo, ele percebe que depois que tira aquele excesso de secreção, ele se sente melhor. Então isso é melhor do que a gente virar aquela guerra do pai segura de um lado, a mãe segura do outro. Aquela guerra eu acho terrível, até porque a criança começa a chorar, entope tudo mais ainda, junta mais secreção. É ruim. Eu fico até aflita. Bom, vó não gosta de ver neto chorando, não dá. Não dá pra mim. A Rose Soares está perguntando como saber se a sinusite espalhou para o cérebro. Pode falar um pouco mais sobre? Bom, isso é uma complicação muito rara de acontecer, né? Então, isso é uma rinocinusite aguda ou crônica que se agudizou e que pode ter, dentre outras complicações, uma meningite, por exemplo, né? Ou mesmo um abscesso para dentro da cabeça. Mas aí são casos que vão ter uma clínica muito mais pronunciada. A pessoa que vai ter febre, uma dor de cabeça que não melhora, ela já vai estar com um quadro de sinusite há alguns dias, e aí é uma situação que ela vai no hospital, vai fazer um exame, provavelmente uma tomografia, e vai chegar nesse diagnóstico. Agora, não é qualquer gripe que você fica com dor de cabeça que já é para ficar preocupado de estar tendo alguma complicação para dentro do cérebro e ir correndo para o hospital, né? Isso é uma complicação que acontece em 0,001% dos quadros de rinocinusite aguda. Perfeito. Dr. Marcel Menon, otorrinolaringologista, está no Instagram, tem bastante informação lá? Bastante. Inclusive tem um vídeo bem legal da lavagem nasal, que eu filmei a minha própria orelha. Na verdade, a minha mãe filmou, que ela é otorrino também, e eu apertei a garrafinha com toda a força e dá pra ver o líquido indo pra dentro da minha orelha. O seu tímpano, porque pode acontecer, né? Tudo pelo bem da ciência. Não tô acreditando que você fez isso pelo bem da ciência, O que acontece? Eu lavo muito o meu nariz, então eu já tô acostumado com a força, já aconteceu de um pouquinho pra dentro da orelha, então eu já sei me controlar. Então quis fazer um vídeo bem ilustrativo para as pessoas verem que quando eu faço a lavagem de forma correta, não acontece nada. E quando eu faço errado, vai para dentro da orelha. Ou seja, o problema não é a lavagem nasal, o problema é fazer a lavagem nasal de forma inadequada. É isso que vai causar problema. Ele fez da forma inadequada sob a supervisão da mãe, que também é otorrinolaringologista. E que odiou a ideia de fazer o vídeo. Eu imagino. Até eu fiquei também aqui brava. Se fosse meu filho, eu não deixava. Olha, doutor Marcel Menon, tá lá no DR Marcel Menon. Depois vai lá ver. Até essa eu quero ver. DR Marcel Menon. Aí você vai aprender mais sobre essas questões que envolvem os nossos órgãos respiratórios. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Uma ótima semana para você. Para você também.